Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana que vamos receber o deputado estadual Péricles de Mello, do PT, para uma entrevista. Ele fala a respeito da atuação na CPI do pedágio, que esteve esta semana na Câmara de Ponta Grossa, também a respeito do processo de eleição direta do PT, que escolhe seus novos líderes em nível municipal, estadual e nacional. Falar também a respeito um pouco de eleição, a sua pretensão aí para uma nova reeleição a deputado estadual e a sua ligação com a pré-candidata a governadora do Paraná, Gleisi Hoffmann. Também falamos a respeito da Câmara Municipal, que adotou um sistema aí de controle mais rígido nos seus carros e também no uso dos celulares por parte dos vereadores. Mostramos também o novo vereador Paulo Balancim, do PTB, que assumiu por 30 dias na Câmara de Ponta Grossa. Tudo isso depois do intervalo. Não saia daí. doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa doc.com nesse bloco dos destaques dessa semana. Na Câmara Municipal de Ponta Grossa completou aí um mês do novo controle da frota de veículos, da nova frota de veículos da Câmara Municipal, que começou a rodar aí no mês de outubro. Começou a rodar com um novo sistema de rastreamento via GPS, via radar, e esse sistema aumentou o controle e nesta semana a mesa executiva da Câmara enviou aí notificações para 7 vereadores da Câmara Municipal darem explicações do uso, da utilização aí da frota da Câmara. Ou seja, quando o vereador vai solicitar o uso de um veículo, ele informa para que será usado esse veículo, aonde o seu assessor ou ele próprio vai com esse veículo, e o sistema de radar ele realmente confere se esse trajeto, se esse percurso, esse destino que o vereador informa foi realmente cumprido. Quando ocorre do vereador ou do seu assessor sair um pouco dessa rota, então a mesa executiva tem esse controle e notificou os vereadores para explicar aí por que essa saída da rota. Segundo o presidente da Câmara, vereador Aliel Machado, que também recebeu uma dessas notificações, são coisas aí mais a título de informação mesmo dos vereadores, que ou deixou o carro no estacionamento um pouco mais longe, ou de repente parou para almoçar no meio do caminho. Segundo o vereador Aliel Machado, nada que configurasse aí uma irregularidade, mas sim um controle mesmo, para que tudo fique às claras na utilização dos carros da Câmara Municipal de Ponta Grossa. A gente fez uma matéria pela TV Educativa aqui de Ponta Grossa sobre esse assunto lá na Câmara Municipal, os vereadores aí concordando, alguns vereadores concordando com esse controle que realmente vai tornar claro, vai deixar claro para a população que os carros estão sendo usados aí realmente no exercício da atividade parlamentar. Também nessa matéria mostramos o controle rígido do uso dos celulares da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Segundo o presidente, Aliel Machado, cada vereador pode utilizar aí até no máximo R$400 de ligações. Passou isso, o vereador tem o valor descontado do salário. A vereadora Adélia de Souza foi uma das... essa conta do celular com o seu salário, mas mesmo assim ela aprova, tentando aí também colaborar com a economia que o Legislativo tenta fazer para devolver aí para a Prefeitura Municipal, e esse recurso utilizado em obras em benefício da população. Vamos ver a matéria. Iniciou em outubro o sistema de controle por radar da frota de veículos da Câmara de Ponta Grossa. O sistema emite um relatório detalhado do trajeto percorrido pelos carros que são utilizados por vereadores e assessores. A medida visa garantir que os veículos sejam usados somente para as atividades parlamentares. Ontem, 7 vereadores receberam notificações para que prestem esclarecimentos à Controladoria da Casa. O presidente da Câmara, Aliel Machado, explica que a medida é necessária para garantir o bom uso do recurso público.
Muitas dúvidas na utilização dos veículos, nós já estamos tomando todas as providências e pedindo explicações aos senhores vereadores sobre algumas dúvidas. Não foi feita nenhuma punição, nenhum controle além disso, porque não teve constatado. Mas algumas dúvidas que surgiram por parte da Controladoria da Câmara e também do Departamento de Transportes, que estão pedindo aos vereadores alguns esclarecimentos. O presidente Aliel Machado ressalta ainda que, em caso de irregularidades constatadas, os vereadores terão punições. Se for constatado que houve dolo na utilização, nós daremos os procedimentos administrativos normais, é feito um cálculo pelo manual do veículo sobre o combustível usado, o vereador tem que devolver o dinheiro, mais o dinheiro da diária, se caso ele solicitou a diária, e caso tenha dolo ou seja utilizado para uma finalidade fora da atividade parlamentar, seja designado uma tentativa de enganação à mesa executiva, é aberto o procedimento, inclusive interno dentro da Câmara, para avaliar se houve quebra do decoro ou não. A Câmara conta hoje com 8 veículos em sua frota e todos os relatórios do uso pelos vereadores serão publicados no portal da Transparência do Legislativo. Para o vereador Pastor Luiz Bertoldo, a medida é benéfica porque deixa claro como cada parlamentar tem atuado ao solicitar o uso dos veículos. É um sistema muito interessante que mostra a veracidade e a seriedade que é feito o trabalho do vereador. Eu sou de acordo, por quê? Porque da forma com que muitas pessoas pensam, falam na rua, do que diz respeito que o vereador faz com o carro, que sai para fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, então mostra claramente que não é dessa forma. Então essa nova forma de trabalho da Câmara, né, no que diz respeito à transparência do trabalho que está sendo feito pelo vereador e quando ele utiliza o carro, mostra claramente que nós estamos ciente do que estamos fazendo. Com o sistema de rastreamento implantado nos carros da Câmara Municipal, o vereador que usar o carro e não coincidir com a justificativa solicitada para o uso terá que dar explicações à Controladoria Geral da Câmara e aqueles que forem irregulares vão ter que devolver o dinheiro usado em combustível e diárias. Os gastos com celulares na Câmara também passam por medidas de controle. Cada parlamentar pode utilizar até R$ 400 por mês com o serviço de telefonia móvel. Quem ultrapassar esse valor está tendo o montante excedente descontado do salário. A vereadora Adélia Souza já passou por isso, mas disse concordar com as medidas de contenção de gastos. Concordo, desde que o dinheiro seja aplicado nos lugares certos, como ele às vezes transfere uma verba para a prefeitura, né? Investindo na saúde, principalmente na saúde, que está faltando tudo nos nossos hospitais aí, principalmente no pronto-socorro. Ainda na Câmara Municipal, tem novo vereador no exercício aí do mandato por um período de 30 dias. É o vereador Paulo Balancin, do PTB, que assume aí no lugar do vereador Pietro Arnaud, que se licenciou por um período de 30 dias da Câmara Municipal. Então o vereador Pietro aí sai por esse tempo. O vereador Paulo Balancin assumiu nesta semana, na sessão da última quarta-feira na Câmara Municipal, e promete aí ter uma ação independente, aí não tão uma oposição tão incisiva contra o governo municipal como exerce o vereador Pietro Arnaud na oposição. Antes dessa posse do vereador Paulo Balancin, na quarta-feira, na terça-feira, o Paulo Balancin esteve na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, acompanhado do ex-prefeito e ex-deputado Joselito Canto, que é o seu padrinho político aqui na cidade, e esteve na Prefeitura em conversa com o prefeito Marcelo Rangel. Segundo informou Paulo Balancin, essa conversa foi bem harmoniosa entre o atual prefeito e o ex-prefeito, que são adversários políticos aqui na nossa cidade. Porém, segundo ele, a conversa foi harmoniosa, aí o ex-prefeito Joselito pôde fazer alguns apontamentos do que considera correto aqui para a nossa cidade e foi ouvido, sim, pelo prefeito Marcelo Rangel. Nós vamos mostrar uma matéria também feita pela TV Educativa a respeito dessa posse do vereador Paulo Balancin nesta semana na Câmara Municipal. A posse do empresário Paulo Balancin como vereador ocorreu na sessão de hoje da Câmara. Ele recebeu 1.658 votos na eleição de 2012 e ficou na primeira suplência da coligação. Ele vê a ocasião como uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. É uma oportunidade que o partido tem
que ele deixa para o suplente, que todo ano o suplente assuma 30 dias. E eu sou o primeiro suplente, eu fui o primeiro vereador a assumir os 30 dias. E os outros, o outro ano é outro vereador e subsequente. Balancin reconhece que 30 dias é um tempo curto para desenvolver um trabalho efetivo na Câmara, mas quer aproveitar a oportunidade dada pelo PTB para contribuir com o Legislativo. Vamos tentar colaborar com aquilo que a gente pode, que a gente entende, que a gente já vem trabalhando há muitos anos nisso. Uma notícia boa também para Ponta Grossa: nesta semana foram lançados os editais pelo governo do estado da ampliação da penitenciária aqui da nossa cidade e também para a construção de uma nova cadeia pública para, enfim, resolver o problema, ou pelo menos tentar resolver o problema do cadeião da Santa Maria, do mini presídio Hildebrando de Souza. Somando a nova cadeia, que vai custar em torno de 13 milhões, e também a ampliação da penitenciária em torno de 9 milhões, soma-se aí 22 milhões e 900 mil reais de aplicação do governo do estado para melhorar o sistema prisional aqui em Ponta Grossa. Essa iniciativa também ocorre em outras cidades do estado, outras grandes cidades do estado que enfrentam esse problema. Aqui em Ponta Grossa vai ocorrer então essa ampliação da penitenciária e a construção de uma nova cadeia pública. Os editais estão aí abertos e agora as empreiteiras, as construtoras que se prontificarem aí a construir essas obras devem apresentar aí as suas propostas. Uma boa notícia para, enfim, aí tentar solucionar o problema prisional aqui da nossa cidade. Mais ou menos em torno de 700 novas vagas aí para presos, né, para acomodação de presos, vão ser conseguidas, aí, vão ser oportunizadas por essas duas novas construções. Ainda falando dos destaques dessa semana, foi aprovado na Câmara Municipal um crédito suplementar para a própria Câmara, no valor de R$1,5 milhão, que vai servir para quitar aí os salários, a folha de pagamento aí com servidores e vereadores. Essa realocação orçamentária da Câmara, e muito se deve ao aumento no número de vereadores que foi provocado aí, que foi aprovado no ano passado e começou a valer neste ano. Esse aumento, ele não foi previsto lá no início do ano, né? Lá no ano passado, quando foi elaborado o orçamento para esse ano da Câmara, não foi previsto esses gastos, né? Talvez aí por falta de organização ou talvez até, quem sabe aí, por próprio interesse mesmo de não revelar aí o quanto aumentaria esse custo da Câmara com o aumento de vereadores. O fato é que era óbvio, né, que aumentando de 15 para 23 o número de cadeiras na Câmara, iriam aumentar os gastos, e nós estamos vendo isso concretizar com essa aprovação de R$1,5 milhão na Câmara de Ponta Grossa. Esse recurso vai muito para também arcar aí o aumento que os servidores concursados tiveram no início do ano. Só para encerrar, hoje, nesta semana, foi anunciado aí o chopp oficial da Mission Fest, que é o chopp Itaipava. Além, né, dessa cervejaria ter aí vencido a concorrência para fornecer o chopp da Itaipava, existe também uma negociação da Prefeitura Municipal com a Itaipava para uma instalação de uma indústria aqui na cidade de Ponta Grossa. A Itaipava tem 4 indústrias aí no país e a sua sede é no Rio de Janeiro. E também o município negocia, depois da vida da Ambev, aí da Heineken, que já está instalada, possivelmente aí também uma vida da Itaipava, que vai fornecer o chopp da Mission Fest, 24ª Mission Fest, que teve abertura oficial nesta semana. Esses foram os destaques, portanto, desse bloco. Na sequência, nós voltamos com uma entrevista com o deputado estadual Péricles de Mello, do PT. Ele vai falar para a gente a respeito da audiência pública da CPI dos pedágios aqui em Ponta Grossa e também do processo de eleição direta do PT, o PED. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista.
Voltamos com o programa Doc.com. Agora, na entrevista desta semana, recebemos aqui nos estúdios da TV Vila Velha o deputado estadual Péricles de Mello. Boa noite, Péricles. Boa noite, é um prazer estar conversando com você, Eduardo. Péricles, faz parte aí, integra a CPI do pedágio que está em trâmite, né? Está desenvolvendo o trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná e que nesta semana esteve em Ponta Grossa com uma audiência pública na última quarta-feira. Como está esse trabalho aí? Está no início, está mais para o final? Só para as pessoas que estão nos assistindo se inteirarem aí desse trabalho da Assembleia. Na verdade, a CPI está completando mais de 3 meses de ação e pediu prorrogação do prazo. Então nós teremos a interseção do recesso parlamentar e depois vamos continuar até o começo do mês de março do ano que vem. A CPI termina a primeira fase, onde é uma aproximação do objeto de análise, que é o pedágio no Paraná. Eu acho que nós temos uma análise sintética já dos problemas do pedágio e precisamos agora, na segunda parte da CPI, focar, quer dizer, escolher determinadas questões fundamentais, mais expressivas, mais determinantes do problema, para focar com mais profundidade. Eu acho que é essa fase que a CPI vai passar agora. Nós fizemos ontem a última audiência pública em Guarapuava, Ponta Grossa na quarta-feira à noite e Guarapuava na quinta-feira. Achei que a audiência de Guarapuava foi melhor, mobilizou mais a comunidade por causa do horário. Achei que Ponta Grossa a audiência foi boa, mas podia ser melhor, tinha mais expectativa, pela importância que Ponta Grossa tem um centro de transporte rodoviário, de caminhoneiros. Tem um sindicato muito atuante, que é a Sindicato Transportadora, a Associação dos Caminhoneiros, mas de qualquer forma esteve lá o presidente da Associação Comercial, o professor da universidade, que atuou muito na questão do pedágio Jacarezinho, deu um depoimento, o procurador Oswaldo Sovec, procurador da República, também o Edinho, que foi vereador comigo, é um dirigente do Sindicato Transportador, fez um depoimento muito interessante na CPI, e nós ouvimos também populares. Foi importante o objetivo da CPI, das audiências públicas, é ouvir a comunidade, divulgar os trabalhos da CPI e mobilizar a comunidade. Eu acho que só com uma mobilização popular muito forte, e essa é uma dificuldade também, a população está descrente com relação à questão do pedágio, porque há muito tempo, muitas derrotas das forças organizadas da população, lentidão do Poder Judiciário, a própria Assembleia Legislativa, o governo do Estado, vários governos não conseguiram resolver, há uma certa descrença. Nós temos que quebrar essa barreira da descrença para mobilizar a comunidade, para termos força para atuar e fazer um pedágio mais justo. E essa estratégia de passar aí em 10 cidades do Paraná com essas audiências públicas, qual o objetivo? Exatamente, divulgar as questões do pedágio, o trabalho da CPI, ouvir depoimentos, denúncias, se for o caso, e mobilizar a comunidade. Eu lancei, inclusive, uma ideia de que cada Câmara Municipal formasse uma comissão especial de acompanhamento da CPI, porque os vereadores teriam como nos ajudar. A partir dos dados que a CPI consegue, eles aplicarem esses dados e aprofundarem a análise da sua região. Por exemplo, em Ponta Grossa nós temos o lote 5, que é a Rodonorte, Guarapuava, Caminhos do Paraná. E assim por diante, cada polo regional pode colaborar muito com a CPI através das comissões de acompanhamento das câmaras municipais. E pelo esse trabalho nas cidades, o que a CPI tem constatado que é a maior aí, reivindicação da população e também das próprias concessionárias, porque vocês têm ouvido também, né, os representantes das concessionárias em depoimentos lá na Assembleia? Na verdade, todas as pesquisas mostram que a população paranaense não é contra o pedágio em si. A comunidade aceita pagar o pedágio, desde que seja uma tarifa módica, e que a população sinta que está recebendo um retorno pela tarifa que paga através de obras desenvolvidas. E isso que não está acontecendo. O pedágio no Paraná, a tarifa é muito alta e o retorno em obras é muito pequeno. Essa é uma questão gravíssima. Se nós compararmos a taxa de retorno, que é uma espécie de lucro líquido médio das concessões do Paraná, elas variam entre 17% a 22%. A taxa de retorno que a presidenta Dilma, na última licitação do pedágio, ela estabeleceu uma taxa de retorno máxima de 7,2% e houve um deságio por parte da empresa ganhadora, a concessionária ganhadora, de 42%. É uma diferença brutal. Então os lucros são muito grandes, as receitas muito altas e os investimentos muito pequenos no Paraná. Além dos problemas do contrato inicial... Como fazer para mudar essa realidade diante de que nós estamos diante de um contrato que está em vigência e é difícil mexer num contrato como esse? Claro, mas o contrato não é uma coisa divina, nem absoluta.
Eu te pergunto, se houvesse uma crise muito profunda no país e a receita diminuísse e as obras com a inflação encarecessem, o que as concessionárias fariam? Exigiriam um equilíbrio. Caso contrário, abandonariam o contrato. No Brasil aconteceu o contrário. Na época que as concessões foram estabelecidas no Paraná, nós tínhamos uma Selic de 45%, hoje menos de 10%. O Brasil tem um crescimento econômico muito grande, bem diferente da época. Então, isso elevou muito a receita dos concessionários, aumentou muito o volume de tráfego e, infelizmente, as obras, pelo tipo de contrato que foi feito, não tivemos o retorno necessário. Além de que 2 aditivos feitos por Lerner, em 2000 e 2002, prejudicaram muito os contratos. Praticamente a metade das obras foram anuladas, as que sobraram foram postergadas sua execução, ficando numa situação muito complexa. Por esse motivo é que nós estamos fazendo a Comissão Parlamentar de Inquérito buscando uma solução. A solução, na minha opinião, é reequilibrar o contrato ao ambiente econômico atual. Aliás, essa é a proposta do Tribunal de Contas da União, um parecer já exarado, e também 2 pareceres do Tribunal de Contas do Estado, que não foram a votação por pleno, mas no que diz respeito ao lote da Eco Cataratas, que é a região de Cascavel, Foz do Iguaçu, já tem o parecer da auditoria final, que vai ao plenário. E esse parecer definiu que, no caso da Eco Cataratas, as alternativas são as seguintes: fazer um investimento extra de mais de 370 milhões de reais em valores em 2010, o que daria 440 agora, ou diminuir a tarifa em 30 e poucos %, ou extinguir o contrato em 2017, final de 2014. Então, são alternativas que já tem parecer do Tribunal de Contas. Mas é uma discussão jurídica complexa, eu concordo com você. É um debate jurídico muito complexo. E o objetivo da CPI é elucidar esses fatos, esclarecer o que estou falando, para que nós tenhamos força junto ao Poder Judiciário, sensibilizá-lo, para que dê ganho de causa anulando os aditivos 2000 e 2002, ou também, através do parecer do Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado, nós podemos, pela Constituição, se tivermos força política na Assembleia, fazer uma intervenção nos contratos, para o reequilíbrio. Como os empresários, né, que estão aí à frente dessas concessionárias reagiram aí a esse pedido, ou a essa indicação de que a CPI deve dar para haver um reequilíbrio aí nos valores do contrato? Eles têm atendido a CPI de forma elegante, cordial, não têm se negado a prestar informações, não é esse o problema. Mas é claro que eles defendem com unhas e dentes o contrato original que beneficia as concessionárias, esse é o seu papel. Agora, o papel do deputado é buscar uma coisa justa para a população como um todo, sem querer prejudicar ninguém. Queremos um pedágio justo, nós somos contra o pedágio, que a população aceita o pedágio. Mas a tarifa no Paraná é muito alta e os retornos são muito pequenos. Daqui para frente, como que a CPI vai atuar? Como eu disse, nós vamos focar em algumas coisas que nós julgamos mais importantes, vamos terminar as oitivas. Essa semana, 2 dirigentes de concessionárias vão ser ouvidos. Já foi ouvido o presidente da Eco Cataratas, que também vai ser ouvido pela Ecovia, agora a mesma pessoa, e já o presidente da Eco Norte. Agora nós ouviremos os caminhos do Paraná e a Via Par e finalmente a Rua do Norte. Depois nós vamos ouvir o TCU também, vamos suspender os trabalhos no recesso parlamentar e voltar para focar melhor alguns pontos que achamos que devem ser destacados e fazer o relatório final se houver consenso. Pode ter relatórios diferentes, pode ser que o relator faça um relatório acompanhado pela maioria e os membros que não concordam façam um relatório alternativo. Conclui então lá no primeiro semestre de 2014. Eu acredito que no mês de março, até o final do mês de março do ano que vem, nós temos os relatórios completos. Tá certo, então, deputado. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta, continuando essa conversa aqui com o deputado Péricles, vai falar para a gente também a respeito da eleição direta aí, no processo de eleição direta do PT, o PET, que acontece neste domingo em Ponta Grossa, em todos os demais municípios, nível estadual e também nível nacional. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com na sequência dessa conversa com o deputado estadual do PT, Péricles de Mello.
Bom, deputado, falávamos da sua atuação e da atuação da CPI do pedágio no bloco anterior. Agora, um processo que interfere diretamente no futuro do PT, do Partido dos Trabalhadores, daqui para frente, que é o PED, né, o processo de eleição direta que acontece nesse domingo. Como está a situação aí em nível municipal? Quem são as pessoas, né, os grupos aí que estão disputando a organização e o comando do partido aqui e em nível estadual e nacional? Na verdade, o processo de eleições diretas acontece em todo o Brasil. Então, os filiados do PT vão votar nesse domingo os presidentes municipais, dos estados e o presidente nacional. Vários candidatos. E também as chapas de diretório municipal, estadual e nacional. Essa é a votação. E nós fizemos algumas alterações profundas no estatuto e na forma eleitoral do PT, diante dos novos desafios. O partido percebeu que não estavam sendo renovados, quase não se renovavam, uma pouca parcela de jovens atuando no PT, e estamos fazendo uma transformação geral. Em primeiro lugar, igualdade de gênero. A partir desse ano, todos os órgãos de direção do PT no Brasil, 50% homens, 50% mulheres. Então as chapas, quando são inscritas, a chapa aqui em Ponta Grossa, por exemplo, metade dos membros da chapa, obrigatoriamente mulheres e metade homens. Isso foi uma inovação. Inovação em todo o país, na forma do partido. O PT é um dos únicos partidos que fazem esse sistema de eleição, né? Que vai em todo o país, né, no mesmo dia. Exatamente. E os filiados vão votar aí, votam nas 3 instâncias, municipal, estadual e nacional. É uma inovação. É uma tradição organizativa do PT desde a sua fundação, que vai sendo alterada, se modernizando, né, segundo a nova lógica da informática, assim por diante. Mas além da metade dos membros da igualdade de gênero, nós temos também no mínimo 20% de dirigentes jovens, menos de 30 anos, 20% negros, conforme a região, negros e índios, conforme a região do país, a proporcionalidade étnica. E dando uma maior atenção à organização partidária. Porque nós sabemos, para que o Brasil continue avançando, nós elegendo Dilma novamente, o instrumento partido é muito importante. Nós temos que os partidos estão em crise ao nível do mundo contra a organização, mas nós temos uma tradição de organização partidária, que temos que renovar essa tradição, renovar os quadros do partido e auxiliar na transformação da sociedade brasileira. Por isso a gente dá grande atenção. Em Ponta Grossa, nós temos 2 candidatos. Quem são os candidatos aqui em Ponta Grossa? São 2 quadros do PT respeitados. Um é o Mauro, que é presidente dos sindicatos metalúrgicos, já está no PT há muito tempo, ao líder da CUT também. E o outro é o professor Edson Armando, que é professor da Universidade de Salvador de Ponta Grossa, professor de História, também é um dirigente antigo do PT, trabalha muito em planejamento estratégico do partido. E quando eu fui... Ele ocupou o seu governo, quando eu fui prefeito, ele foi o responsável pelo orçamento participativo, ele era secretário de planejamento estratégico e no final do governo acumulou também o cargo de presidente da Fundação Cultural. Certo. São 2 pessoas, sou amigo dos 2, eu tenho a minha posição pessoal nessa eleição, e 2 chapas. Eu não faço parte de nenhuma chapa, mas apoio uma das 2 chapas. Agora, o que é importante são as 2 chapas com representação histórica do PT, com tradição política, merece nosso maior respeito. E nós queremos conclamar todos os militantes do PT filiados que votem nas eleições do domingo. Das 9 da manhã às 5 da tarde. Das 9 da manhã às 5 da tarde na Câmara de Ponta Grossa. Então, exatamente. De um lado aí a encabeçada pelo Mauro, que é o presidente do sindicato dos metalúrgicos, e outra chapa encabeçada aí pelo Edson Armando Silva, que é o professor de História da UPG. Exatamente. Tá certo. Deputado, o PT aqui em Ponta Grossa, ele não vive um bom momento. Tivemos o episódio envolvendo a vereadora Ana Maria, que acabou aí renunciando, né, diante de uma iminente cassação na Câmara Municipal, por todo aquele episódio que se envolveu no início do ano, do falso sequestro e tudo mais. E também, recentemente, tivemos a passagem de um dos vereadores que foram eleitos pelo PT, que é o Careca, né, o professor Careca, Marcelo Careca, que migrou aí para o novo partido, que é o Solidariedade. E foi aí, inclusive tem hoje como presidente seu ex-chefe de gabinete, que é o Paulo Cenoura, que também lá atrás esteve no PT. Né? Ou seja, está tendo uma certa dificuldade do PT de manter as suas lideranças e de mesmo renovar essas lideranças? Veja, eu acho que nós vivemos uma crise profunda com o episódio da Ana Maria, um quadro histórico, um militante, uma tradição muito bonita no PT, como secretário de Cultura, vínculo profundo com as camadas mais sofridas do povo, as camadas mais humildes, foi presidente da Fundação Cultural, e só abalou a história do PT.
até no encaminhamento da questão da Ana Maria, foi uma questão complexa, que desgastou o partido, a imagem do partido, e depois o vereador Careca saiu do PT, como de outros partidos aconteceram também. Eu acho uma coisa normal. Se um vereador não está se sentindo bem no partido, por questões de definições, não tem o direito de sair. Mas nós temos um vereador que é um quadro histórico, que é o Nilson. Na última eleição, perdi a eleição por 0,9% dos votos, assim, nós tínhamos uma relação muito forte com a população de Ponta Grossa, percorria as ruas, elegemos na nossa chapa 4 vereadores, 2 do PCdoB e 2 do PT, agora ficamos com 1, e na chapa que nos apoiou nós elegemos 8 vereadores, se contar com o Cenoura, que está no PC, mas me ajudou diretamente, 9, então há uma questão complexa. De um lado nós temos muito bem na eleição, depois essa crise que nós temos que superar. Eu acho que o maior desafio nosso superar essa crise que foi trazida pela questão da Maria, pela saída do Careca, e nós estamos pensando muito e agindo muito nesse sentido. Nós estamos filiando pessoas novas, centenas de filiados do PT, vamos continuar o processo de filiação com quadros novos, fazer curso de formação política, atrair jovens e trabalhar com unidade. Terminada a eleição, o PT está unido, as chapas o diretório é composto pela proporcionalidade de cada chapa, e qualquer um dos nossos companheiros presidente vai ter o apoio do outro. E eu, apesar dessa crise, acho que o PT vai estar renascendo com muita força em Ponta Grossa, estamos empenhando bastante na organização partidária, porque nós temos enormes desafios. Pela primeira vez nós temos chance de eleger uma candidata a governador do estado, que vai ser a nossa companheira Gleice. Ela deve deixar a chefia da Casa Civil em dezembro, começa já os preparativos para a campanha. Eu acho que nós temos chances reais de eleger, até porque o governo Beto não está muito bem. A Gleice é um quadro moderno, um quadro muito bem capacitado, uma senadora mais votada do Paraná, e agora teve um aprendizado grande nesse período que ficou ao lado, no centro do governo, no coração do governo do Brasil, tem capacidade política e administrativa para governar o Paraná. E nós temos o desafio de reeleger a nossa presidente Dilma Rousseff, que está disparado na frente das campanhas, superou a crise do mês de junho, e esse é o trabalho do PT. E se preparar também para continuar atuando em Ponta Grossa com muita força. Eu, apesar da crise, estou entusiasmado, está valendo muito. Pode ser isso a você. Essa questão, como você falou, Péricles, do PT aí tem uma representante, né, uma candidata com potencial de eleição para o governo do estado, aí em 2014, a Gleice Hoffmann. Ele já se trabalha muito em torno dessa possibilidade, dessa pré-candidatura, né, como que está essa discussão dentro da Assembleia Legislativa, que o senhor participa lá diariamente, como que estão as conversas nesse sentido? Nós já estamos fazendo um planejamento da campanha da Gleice desde o começo do ano. Vou montar um grupo de plano estratégico, participo desse grupo. Nós estamos agora focando mais essa questão. O PT está organizado em praticamente todos os municípios do Paraná. Nós temos uma chapa de deputados estaduais forte, com cerca de 40 candidatos fortes, candidatos da agricultura familiar, das principais cidades, vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos. E nós vamos fazer uma chapa com o PDT, uma aliança forte com o PDT. Também estamos conversando bastante com o PCdoB, com o PV, com o PR, alguns outros partidos. E estamos muito entusiasmados, principalmente com o governo federal. Apesar do combate que a gente sofre sistemático em setores da mídia, o governo está bem, está sob controle. O Brasil passou por uma crise, uma profunda crise internacional, sem ser abalar os alicerces do governo. Nós conseguimos superar essa crise com distribuição de renda, com extinção da miséria, programas sociais de grande importância. E o gargalo da infraestrutura começamos a superar. Teve um certo problema, uma certa demora, mas hoje já deu certo uma licitação para o pedágio, inclusive, eu falei há pouco, um design de 42%, muito mais barato que o pedágio que se aplica hoje em estados como o Paraná. Nós estamos usando a questão dos aeroportos, dos portos, das ferrovias, a questão do pré-sal, já teve a primeira concessão. E, deputado, logicamente todas essas ações aí do governo federal, mas voltando um pouco à questão aí eleitoral, o senhor falou da uma parceria aí com, né, uma aliança com o PDT. Teria aí uma possibilidade do ex-senador e ex-candidato ao governo do estado, Osmar Dias, ser aí o candidato a vice da Gleice em 2014? Eu defendo que essa é a melhor chapa.
Não sei se o Osmar vai aceitar serviço, porque o que se fala é que o Osmar será candidato ao Senado. Se bem que ele é irmão do senador Álvaro Dias. Quer dizer, será que dois irmãos vão se confrontar? Alguma coisa Olha, entre os dois, eles não eu conversei entre eles. com a liderança do PDT, o Lupe, esta semana na Assembleia, que esteve visitando, e ele me disse que o Osmar seria candidato ao Senado. Agora, claro, tem a questão dos dois irmãos. Eu perguntei, ele disse que não, vai ser o Senado. Eu não sei. Agora, eu tenho certeza que a nossa aliança com o PDT vai ser fechada. Mesmo que o Osmar Dias não seja candidato ao Senado, pode ser a vice ou não seja o vice, nós temos uma chapa consolidada com o PDT. Há uma possibilidade menor com o PMDB, porque o PMDB se aproximou do Beto Richa e, por outro lado, o governador Requião quer ser candidato. Eu acho bom para o Paraná que ele seja, que nós temos três candidatos, o Requião, a Gleice e o Beto. Com certeza será o segundo turno, eu acho que a Gleice vai ao segundo turno, nós temos chances reais de ganhar as eleições. Tá certo, deputado. Vamos para mais um rápido intervalo e na sequência a gente volta aí com o último bloco dessa entrevista com o deputado estadual Péricles de Mello. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta nesse último bloco da entrevista com o deputado estadual Péricles de Mello. Bom, deputado, falamos a respeito aí da CPI do pedágio, falamos a respeito também da questão aí da eleição do PT, né, que ocorre aí no próximo domingo, das eleições internas do PT, e também de um pouco de eleição. E aí eu gostaria de saber como que está as ações do seu mandato, né, em benefício de Ponta Grossa e do Paraná, afinal de contas o senhor é um deputado estadual. Eu foquei meu mandato em algumas coisas depois das eleições de prefeito. Primeiro, a questão do pedágio, que o PT me destacou para ser representante do partido na questão do pedágio, tenho atuado muito na questão da comissão da CPI do pedágio, mas trabalhei também na cultura da paz e continuo trabalhando, é um tema maravilhoso. Eu tenho me dedicado muito a ele. Nós criamos no Paraná o Conselho Parlamentar da Cultura da Paz, que eu sou coordenador como presidente da Comissão de Cultura, e esse tema tem relação direta à questão da segurança pública, uma nova abordagem da segurança. Tenho trabalhado muito em Ponta Grossa, com formação de líderes comunitários, reunião com mediadores comunitários, com o Conselho de Segurança Comunitário que tem aqui, que tem destacado muito uma liderança, que é o Sidney. Estamos trabalhando muito nessa área, com as igrejas do Paraná, e não só em Ponta Grossa. Eu trabalhei também muito na questão de uma lei de proteção às pessoas com espectro autista. Trabalhei em debates específicos no tema da Unespar, me destaquei nesse trabalho. Infelizmente, o governador transferiu a reitoria, que é um equívoco grave, de Curitiba para Paranavaí, mas nós aproximamos muitos professores da Unespar, na área da cultura de forma geral e também na organização partidária, na defesa dos interesses de Ponta Grossa. Eu tive uma atuação forte na questão do hospital regional, que foi transformado em hospital universitário, garantindo estabilidade para os funcionários que lá estavam e tentando garantir aqueles que foram aprovados, o concurso fosse chamados, infelizmente não aconteceu ainda. E defendendo Ponta Grossa desde a questão do Parque de Vila Velha, que eu continuo lutando para que o governador Beto Richa coloque recursos para fazer o Centro de Geociências de Excelência aqui em Vila Velha, junto ao governo federal também. E com relação ao governo municipal, eu tenho sido uma oposição ao governo, claro, minha visão é diferente, mas uma oposição propositiva e vou ajudar o governo no que eu puder. Hoje mesmo o deputado Sandro Alex me ligou pela segunda vez, pedindo de eu acompanhar essa Brasília, eu fazer um esforço para ir. Vamos lutar para conseguir o Lago de Olarias. E Ponta Grossa tem conseguido muitas coisas, governo federal. Eu estava lendo no jornal agora, Jornal da Manhã, que você trabalha, até 2014, 4 mil casas do atual governo municipal, Minha Casa Minha Vida, colocando que o Vosgrau já fez, chega a mais de 10 mil casas. Ponta Grossa recebendo dinheiro para pavimentação, 10 milhões, agora o presídio. Eu fiquei muito sensibilizado porque eu comecei esse trabalho com a OAB de Ponta Grossa no mandato anterior, com Tarso Genro, para que fizesse a casa de custódia. Agora conseguimos recursos do governo federal para fazer uma nova cadeia pública e ampliação da penitenciária. Recursos de 21 milhões. 75% desse valor do convênio é recursos da União. Governo federal. Fiquei muito contente. Recursos para o Pronatec, recursos para combate ao crack, saneamento básico, mais de 80 milhões de reais, e nós vamos continuar lutando para atrair recursos para Ponta Grossa. E claro, eu faço mandato em mais de 30 municípios.
Na região centro-sul do Paraná trabalho também bastante. Aqui de Ponta Grossa até Jaguaraí, em Curitiba. E pela primeira vez tenho feito um trabalho bastante consistente, porque pela primeira vez o PT governa Curitiba com Gustavo Fruit. Sim. Nós temos a vice-prefeita, um ex-assessor meu, ele é administrador regional da SIC, que é um bairro de Curitiba que é quase o tamanho de Ponta Grossa. Sim. Eu tenho trabalhado bastante em Curitiba também com cultura da paz, com segurança, ação cultural, e estou muito satisfeito. E, deputado, diante de todos esses elementos do seu mandato, do seu trabalho na Assembleia Legislativa, diante também do desempenho que o senhor teve na eleição municipal do ano passado, né, chegando aí ao segundo turno, uma eleição muito acirrada aí, né, como todos já sabem, eu pergunto, né, firme para uma nova candidatura à reeleição, como o senhor vê também a sua condição aí na eleição de 2014? Eu acho que eu tenho uma votação em Ponta Grossa consistente. Na eleição passada eu fiz 27.500 votos aqui em Ponta Grossa. Essa eleição no PT, na minha opinião, vou precisar de menos votos que na passada, porque na outra nós estávamos aliados com o PMDB. Esta nós vamos ser aliados só com o PDT. Eu acho que nós vamos eleger mais deputados, então eu acho a eleição um pouco mais fácil que a outra. Mas toda eleição para deputado estadual é uma eleição complexa. Quantos votos você elegeu na eleição passada? 48 mil. 48 mil. Eu fiz 27.500 votos em Ponta Grossa e 21 mil votos fora. Eu acho que a conjuntura em Ponta Grossa é mais difícil, porque vai ter mais candidatos. Mas eu acho que eu mantenho a votação. E o problema que eu tenho aqui, você sabe, Eduardo, é o seguinte: termina uma eleição que eu quase ganhei, eu fico meio distante da mídia, porque não os jornais que sempre puseram apoio, mas as rádios têm dificuldade, porque todo político tem uma rádio, eu não tenho nenhuma e nunca tive. Pelo menos um programa na rádio. rádio. Mesmo quando era prefeito. Então, eu, de certa forma, eu não tenho tanta expressão na mídia, isso afeta o meu mandato. É um problema que a gente tem que resolver, mas eu nunca consegui resolver até agora. Eu preciso mais acesso às rádios de Ponta Grossa para divulgar as coisas que faço. Mas, de qualquer maneira, eu sempre tenho contato com os jornais, as questões mais fundamentais, eu tenho acesso às rádios e eu estou otimista com a possibilidade de nós elegermos a Gleice, governadora do Paraná. Isso dá um fôlego novo também para todos os militantes do partido. Tá certo, né, deputado. E aqui o programa Doc.com estará sempre aberto Muito aí para recebê-lo. Também o blog do Doc.com, que as pessoas aí já estão se habituando a acessar para acompanhar aí fatos da política e do dia a dia aqui de Ponta Grossa e da região. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Mandar um abraço para o meu amigo João Barbeiro, aqui da TV Vila Velha. E nós temos um escritório aqui que oferecer a todos os pontagrossenses, que funciona das 9 da manhã às 6 da tarde, todo dia de segunda a sexta, e que mudou agora aqui pertinho, na General Osório, bem perto aqui perto da Maternidade Santana, hoje Hospital Unimed, na General Osório, quase esquina com a Paula Xavier. É onde era os comitês da campanha, 545, tem uma placa minha lá, que precisar do nosso mandato, nós estamos lá para servir o povo da nossa cidade e da região. Muito obrigado, Eduardo. Tá certo então, deputado, eu que agradeço. Essa foi então a entrevista com o deputado Péricles de Mello. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Também no site também do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br. Se você quiser escrever para a gente, o e-mail é programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.